Professora, olá, colegas. Estou aqui para falar da introdução do nosso capítulo, que é o Nós e os Outros. Este capítulo começa com a definição de Todorov sobre nós, que seriam aqueles pertencentes a uma mesma comunidade, e os outros, que seriam aqueles não pertencentes a ela, que estão de fora. Aqui é apresentado o processo de autonomização das manifestações literárias brasileiras, dada sua gênese no nosso período colonial, e que é fatalmente marcado por aquele jogo dialético entre o nós e os outros, pois quem escrevia no começo, no período colonial, ainda não se sentia parte do nós brasileiro. Então ele sabia que para ser lido, teria que persuadir aquele outro, aquele de fora, o europeu. O centro da nossa escrita era além-mar. Então, para a construção de uma literatura nacional com identidade própria, um processo de recentramento começa, e esse percurso se inicia pela sensação do escritor de sentir-se em casa culturalmente e pela certeza de que ele escrevia para pessoas que, junto com ele, iam compor aquele mesmo nós. O texto literário aqui vem como integrante do discurso social. E entendemos discurso social por aquilo que vai trazer um encadeamento de enunciados que organizam o que vai ser dizível ou não em uma sociedade. O texto literário, neste contexto, vai ajudar na consolidação dessa consciência nacional, devido a essa própria especificidade que traz diversos discursos dentro dele. Então, ali temos o discurso histórico, o político, o filosófico. E existem dominantes interdiscursivas dentro destes discursos que são maneiras de conhecer e de representar o mundo de uma sociedade própria. Então, a isso nós damos o nome de hegemonia. E a hegemonia funciona como instrumento de controle, de poderes, de meios de exclusão. E assim o texto literário, ora vai atuar como um reforço dessa hegemonia, ajudando a ideologia oficial, ora vai como uma tentativa de sabotá-la. Na maioria dos casos, a subversão dessa normalidade ideológica é vista como parte da marginalidade, pois a hegemonia ela tem uma forma própria, uma forma legítima de impor essas regras de normalidade. A Constituição brasileira, da nossa literatura, até o início do nosso século, tinha uma grande aderência ao projeto nacional hegemônico, que era orientado para a formação de uma nação mestiça, mais predominantemente branca. Portanto, a literatura teve um papel sacralizante e foi aderindo a esse projeto. O negro foi o grande ausente da nossa história. E enquanto o índio era só lembrado para nos trazer a uma ancestralidade original. Então, logo em seguida, esse índio é descartado para a entrada da supremacia étnica e cultural do nosso colonizador. É a partir do modernismo que a literatura passou a exercer um papel dessacralizante, na medida em que pretendeu ir contra a cristalização desses discursos que da última década do século XIX até o início das primeiras do século XX imperavam na nossa cena brasileira. Assim, o modernismo trouxe a heterogeneidade das linguagens, a ironia, a antropofagia. O trabalho dos modernistas, que entre eles é citado Oswald de Andrade e Mário de Andrade, foi desencadeando um processo de desestabilização dessa visão homogeneizante, que tendia cada vez mais se consolidar na nossa cena brasileira. Manuel Bonfim e o contradiscurso contra o caráter nacional brasileiro. Crítica aos intelectuais e escritores consagrados em fins do século XIX e início do século XX, os quais inferia que as teorias de Darwin, Spinner, Gobineau, Max Miller, Comte e Tune estariam dissolvendo-os no molho do positivismo cego. A conexão de Gobineau, autor de O Ensaio sobre a Desigualdade da Raça Humana, com o Brasil, é essencial para entender como a ideologia das teorias racistas se instalou aqui. A partir de 1910, começa a fazer críticas às bases científicas e ideológicas das teorias racistas. Sua teologia, O Brasil Nação, O Brasil na História e O Brasil na América são publicações únicas, à época, a salientar as virtudes do indígena e do negro, e as vantagens do cruzamento com o português. A atualidade do seu pensamento e a sua lucidez em relação ao subdesenvolvimento do Brasil coincide com a lucidez de Antônio Cândido, em essência, acerca da nossa evolução social. A inferioridade brasileira não é de raça, mas sim devido à desigualdade. Os triunfantes legitimados pela historiografia literária e a periferia discursiva de Lima Barreto e Cruz de Souza. Lima Barreto e a discursividade dos que vivem à margem. A experiência estética
provocada na escrita de Lima Barreto demonstra um antagonismo às ideias recorrentes à época. Nas linhas de Lima Barreto, é possível você verificar a voz daqueles que viviam à margem, dos fracassados, dos oprimidos, dos discriminados. Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, de 1909, Lima Barreto se identifica ao seu personagem, o seu duplo, o jornalista Isaías Caminha. Ele não se deixa seduzir pela magia da ciência, pela teoria das raças, pois a vê como fonte de preconceitos. Assim, a condena e rejeita. O estereótipo em circulação na época e ainda hoje na sociedade, ou seja, o negro deve reconhecer o seu lugar, ele é inferior ao branco, o racismo que se exerce de maneira feroz quando o negro decide mudar de lugar social. Lima Barreto entendia que um diploma não apaga sua dor. Fruto do pecado original, de origem modesta, pois os homens e mulheres de sua origem são todos iguais. Desse modo, Lima Barreto fazia uma literatura do Rio de Janeiro alargado. Lima Barreto sentiu na pele as consequências de ousar ser um homem negro, ocupando um espaço completamente dominado por brancos. E via com desconfiança a própria Lei Áurea e a noção de liberdade que ela trazia. Liberdade era uma palavra que eu desconfiava e não confiava. Ele registrou em um diário da época. O capítulo A Força Celebrativa do Romance de Josué Monteiro nos apresenta a obra Os Tambores de São Luís, de 1978. Essa história narra, através de uma família, a saga de 3 gerações de escravos no Brasil, desde a chegada nos navios negreiros até a abolição da escravidão. Nessa obra, o autor não utiliza elementos que consideraríamos subversores de uma ordem tradicional, no que configura a representação do negro na literatura, como seria a narração em primeira pessoa ou estratégia do narrador testemunho, que libertaria a voz do negro, pois ele que passaria a contar a história do seu ponto de vista. Ao contrário, aqui o autor preserva o que podemos chamar de convenção romântica, alongando-se em descrições de castigos físicos e estereotipando o senhor de escravos como um monstro, caindo em tipo de interpretação que fundamenta a visão do Instituto Escravocrata como uma deformação moral, em vez de denunciá-lo como uma deformação da sociedade. A obra aqui vai tender à função sacralizadora, pois mesmo que desmascare alguns aspectos importantes que ainda não tinham sido desvendados na literatura brasileira, mascara outros na forma de como a sua narrativa vai se construindo, pendendo para a adesão de uma ordenação discursiva tradicional. A fala, ele não é negro nem mulato, mas um bom brasileiro, traz a concepção de mestiçagem na obra, que reforça o discurso hegemônico e conversa com alguns argumentos apresentados por Gilberto Freire na obra Casagrande e Senzala, por ter uma visão positiva da miscigenação, mas uma miscigenação que tende ao branqueamento. Essa fala da obra de Monteiro é do personagem Damião quando olha o seu bisneto, e reflete a visão de que conforme as misturas entre os povos fossem acontecendo, as tensões entre brancos e negros e as marcas da escravidão iriam diminuindo.